Essa paraxá, ela é muito profunda. Houve um grande sofrimento em relação ao desentendimento dos irmãos. Depois, os sonhos de Yosef acabaram se realizando em relação a ele dominar os irmãos como um rei. Ele era praticamente o rei do Egito. Oficialmente, ele era o vice-rei. Mas o faraó disse para ele: a única coisa que vai me diferenciar de você é que eu vou ficar com a coroa. Ele não quis dizer que vai ficar com a esposa dele, com a coroa. Ele falou: eu vou ficar com a coroa em cima da minha cabeça, porque eu sou o faraó. Mas, fora isso, você vai dominar o Egito inteiro. E a segunda parte do desgaste, do sofrimento, como o Yosef não quer se vingar. Ele quer ter certeza absoluta que foi tudo providencial, que logo em seguida os irmãos se arrependeram do que fizeram. Parecia que foi um rompante, que foi uma reação instantânea de se incompatibilizarem com o irmão, porque todos eles eram muito grandes. Eles foram educados pelo patriarca Yaakov, todos eles eram gigantes do judaísmo. E Yosef acaba se certificando. Ele faz toda aquela artimanha de como tratar os irmãos e falar, fica com Shimon retido no Egito, depois coloca um copinho na mochila do Binyamin, e todo aquele desgaste até que ele fala, Ani Yosef, eu sou Yosef. Deus se revelou oficialmente para todo o povo de Israel, para toda a humanidade, na entrega da Torá. O primeiro dos 10 mandamentos é Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou o eterno teu Deus que te retirou do Egito. Deus se refere a cada indivíduo no singular, apesar de haver milhões de pessoas lá. A ligação de Deus com cada um de nós é uma ligação pessoal, é uma ligação individual, porque um pai extremoso, que ele tem um amor do tamanho do mundo em relação a cada filho, ele vai tratar individualmente cada filho com esse amor infinito, o amor de um pai, o amor de uma mãe. Então Deus, ele se dirige a cada um de nós individualmente, em relação a nossos valores, em relação à nossa capacidade, às circunstâncias as circunstâncias da nossa vida e principalmente a nossa essência maior. E a exemplo do que você fez, futuramente Deus também vai se revelar novamente no mundo. Para toda a humanidade, vai falar Ani Hashem, assim como Yosef falou, Ani Yosef, eu sou Yosef. Hashem vai se revelar e vai falar Ani Hashem, eu sou Deus. Ele vai se revelar nesse mundo para toda a humanidade. Isso já ocorre quando uma pessoa falece. Muitas vezes eu vou falar da experiência própria. Minha mãe, há um ano atrás, ela faleceu depois de muito sofrimento na UTI, no hospital. Era uma senhora de 90 anos, teve altos problemas de saúde, mas ligados à senilidade, à velhice. Aos pouquinhos houve a falência dos órgãos, ela tinha uma bactéria muito forte que estava no intestino, que estava combatendo, etc, etc. Ela sofreu muito, mas pelas nossas convicções religiosas, temos certeza absoluta que assim que ela chegou no mundo da verdade, Deus se revelou e disse para a alminha, Ani Hashem, eu sou Deus, e automaticamente ela entendeu tudo. Há uma historiazinha, não vou entrar aqui no mérito da questão, há uma historiazinha que a conclusão da história é o seguinte, que lá em cima não existem respostas no mundo espiritual. Sabe por quê? Vocês sabem por que não existem respostas no mundo espiritual? Porque também não existem perguntas. As respostas só existem quando formulam as perguntas. E já que é tudo claro no mundo espiritual, então não há nem respostas, muito menos perguntas. Tudo é muito claro. A grande novidade futura é que aquilo que já ocorre no mundo espirituais para a alma fora do corpo vai ocorrer para toda a humanidade no nosso mundo físico e material. Hashem vai se revelar futuramente, apesar que Deus não tem semblante, não tem cara,
não tem corpo, não tem forma, nunca nasceu, nunca morreu, está acima do tempo, está acima do espaço, está acima da matéria, está acima do espírito, mas Deus vai se revelar de alguma forma que a gente vai captar e perceber a presença dele. E nessa hora, Hashem vai falar, Ani Hashem, eu sou Deus. E nesse momento, ele revelando a espiritualidade maior, todo o nosso sofrimento, todos os nossos desafios, todos os nossos percalços, todas as nossas contrariedades, todos os nossos dissabores, todos os nossos desgastes, tudo vai ser perfeitamente esclarecido. Então, nessa hora, nós vamos agradecer a Deus por termos passado por todas as dificuldades, porque, afinal das contas, nós vamos sentir como que conseguimos nos elevar espiritualmente por meio desses grandes desafios que a vida nos oferece. E isso vai ser subsequentemente a revelação do Mashiach, que nas palavras do líder máximo da nossa geração, do Rebbe, do candidato chapa única, por um lado ele é candidato, por outro lado ele é chapa única, para se revelar como Mashiach. Isso deverá ocorrer o mais rapidamente possível, brevemente em nossos dias, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Nós vamos abrir agora um espaçozinho aqui para perguntas, e quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, vamos aproveitar a ocasião de esclarecermos online qualquer dúvida na frente de todos. Como vai, Bruno Henrique? Tudo bem? Shalom, Rav. Manishma, tudo bem? Baruch Hashem, graças a Deus. O senhor falou nesse shiur sobre Mashiach ser descendente do rei David, Sim. certo? Tem uma coisa que eu estou me aprofundando, mas eu ainda não entendi muito bem. Sim. Sobre Shiló. Shiló. Sim. Shiló. Você Shiló. pode me explicar um pouco mais? Sim. Shiló é o nome de uma localidade, mas Shiló é um apelido que o Bilam... eu quero fazer aqui um esclarecimento muito importante. Muito importante. A visão que vocês têm de Bilam, que em português é balão, tem aquela música do Bilam, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não tem nada a ver. O Bilam, ele não é só... sabe de onde vem a palavra Bilam? Em português é balão, mas devia ser bilão. Vilão, o B e o V, no espanhol, eles se alternam. Tem V curto, V largo. Aí vem a palavra vilão, vem de Bilam, vilão. Então, qual que é a ideia? Que ele é um terrívelzão, que Bilam é terrível. Ele é um super perverso, ele é o maior bruxo e o maior feiticeiro de toda a história da humanidade. Todas as bruxarias e feitiçarias de todos os tempos vão recorrer à força do Bilam para poderem fazer aprontar as suas. Aqui o sincretismo brasileiro, macumba, ubanda, candomblé e todas essas coisas aí, quando os caras lá vão angariar forças para fazer, para recorrer a essas magias e essas forças obscuras, eles vão recorrer a uma força lá de trás que está associada, sabe a quem? A Bilam. Mas aí vem os nossos sábios e dizem o seguinte: Deus se revelava para Bilam. Bilam era do mal, era um grande feiticeiro. Mas, além de Moshe Rabbeinu, foi o maior profeta de todos os tempos. Maior do que Bilam, foi maior do que Ezequiel, Ishaial, Yehezkel, Ishaial, Yermial e todos os grandes profetas. Shmuel, Samuel, Bilam foi maior que eles. Porque Deus se revelava para Bilam. Por que Bilam viveu na mesma geração do Moshe? Para preservar o livre-arbítrio, o poder de escolha. Tem o Moshe, mas, por outro lado, tem o Bilam. Deus se revelava para Moshe, mas também se revelava para Bilam. Então, chegou uma hora que Bilam quis ser mais espertinho, falou, não, eu vou ser mais espertinho que o Todo-Poderoso. Não tem como. Não tem como. Então, ele queria... O Bilam, com a sua boca, ele lançava uma maldição,
ele podia fazer povos inteiros serem destruídos. Ele derretia povos inteiros somente com a sua palavra, com o seu verbo, com a sua verbalização de ideias. E Bilam estava na geração de Moshe, e ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Hashem falou, hahaha, você acha que você vai passar por cima do Criador do mundo? Você vai sim falar em relação ao povo de Israel, mas da sua boca só sairão bênçãos. Além de bênçãos, profecias. E além de profecias, profecias extremamente elevadas, que fala que haverá um tempo que a avó que virá Shiló. Shiló é uma referência a Mashiach. Shiló também ela tá ligada à santidade, era a localidade onde se encontrava o tabernáculo. Lembra que eu falei há pouco que o Binyamin chorou no ombro de Yosef? Sim, lembro. Né? Então, Certo. era do Mishkan, do tabernáculo, que se localizava em Shiló, era uma cidade. Então, Shiló é um dos nomes de Mashiach, tá? Ok, Rafa, Mas tá o voltando. nome da Obrigado. referência de Mashiach, quando Bilam olha para Mashiach, e Mashiach está longe, 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 num futuro remoto, realmente. Bilam viveu 3.333 anos atrás, na época da saída do Egito, então está bem longe, né? Mas agora já não é mais longe. Então, Shiló é uma referência a Mashiach, mas num futuro distante, tá? Essa é a ideia. Ok, toda hora, Rafa, muito obrigado. Muito bem. Ninguém perguntou, e eu também não, mas tem uma explicação muito bonita em relação a Yosef e Benjamim. Um chorou pela destruição no território do outro. Esse não é o normal. Desculpa, não é o normal. Em geral, a gente chora as próprias perdas. Deus nos livre antes das próprias perdas e depois as perdas dos outros. Então, como que Benjamim chorou no ombro de Yosef pelos dois templos? Desculpa, Yosef chorou no ombro de Benjamim pelos dois templos que eram no território, que foram destruídos no território de Benjamim. E Benjamim chorou no ombro de Yosef, porque o tabernáculo era em Menashe, território do filho de Yosef. Cada um chora pela destruição do outro. Não é normal. O normal é chorarmos, primeiro, tentarmos resolver os nossos problemas. Mas aí eu já dei a resposta. Na hora de consolar o outro, uma vez perguntaram para mim, Rabino, quando a gente tem uma pessoa, um grande amigo que perdeu um parente muito próximo, ele está num sofrimento profundo, o que que eu tenho que falar para ele? O que que eu posso consolá-lo? Ainda não foi nem o enterro, o morto ainda está presente. O que que eu posso consolá-lo? Nesse momento de extrema dor, não há palavra que possa consolá-lo. Então, a resposta é que, nesse momento, não devemos falar absolutamente nada. Esse grande amigo, a grande amiga, a gente tem, né? Um amigo tem que abraçar o outro, um abraço apertado, e a maior solidariedade que nós podemos, naquele momento, para aliviar a dor do nosso amigo, a maior solidariedade que podemos prestar nesse momento é chorarmos junto com ele. Um choro dividido entre dois já começa o consolo, porque o choro é aliviado. Quando a pessoa é desesperada, muito triste e sofrendo com a perda de um ente querido, quando vê que mais pessoas estão chorando junto, então ele começa já a se consolar, que não é só uma dor pessoal, é uma dor coletiva. E quando ele vê pessoas ao redor que estão se solidarizando, é a melhor coisa. Então, no momento de dor, nós não devemos... Primeiro, temos que esperar a pessoa se acalmar, depois, alguns dias, começar com as explicações, com consolo, com as explicações que possam consolá-lo. Mas, na hora da intensa dor, o único apoio que nós podemos dar é abraçar esse amigo do peito, abraçar com toda a força, um abraço bem apertado e chorarmos e soluçarmos junto com ele. Não um choro falso, um choro verdadeiro, um choro sentido, mostrando que a dor dele é a nossa dor.
e que pelo fato de prezarmos e amarmos e bem querermos tanto esse amigo, essa amiga, então mostrarmos claramente que a dor é nossa também. Então, na hora do Yosef chorar no ombro do Binyamin e o Binyamin chorar no ombro do Yosef, foi por cada um para consolar o outro sobre a profecia que eles já sabiam das destruições que ocorreriam no futuro. Mas em relação à própria destruição, em relação ao próprio sofrimento, ao próprio problema, não adianta chorar. A melhor coisa é procurarmos resolver o problema, é procurarmos superar o sofrimento. Quando se trata de consolarmos o outro em relação ao sofrimento alheio, aí devemos chorar. Mas em relação aos nossos problemas, que chorar coisa nenhuma. Nós devemos ir à busca das soluções. Não adianta nada chorar em relação aos próprios problemas. Só adianta chorar em relação aos problemas dos outros. Os nossos problemas, antes de derramarmos qualquer lágrima, vamos tentar resolvê-los da melhor forma possível. Alguma outra pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a ocasião, por favor. Fala, Oziel. Ravi? Vamos Boa aqui noite. traduzir o nome do Oziel. Ele tem um nome singular. Oziel significa Oziquel. Minha força é Deus. Muito bonito esse Baruch, nome. Vem diretamente do hebraico. Fala, Baruch Oziel. Hashem. Muito obrigado, Ravi. Ravi, cada vez que eu ouço as suas palavras, eu estava ouvindo na rádio também, é um conhecimento tão profundo, Ravi, que cada vez que o Ravi abre a boca, eu vejo a Shen entrando no meu coração. A dicção, a forma de pronunciar, Ravi, traz uma paz tão profunda para nós, Ravi. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro isso. Mas então, vamos voltar lá, Ravi. Em questão a Yosef. Sim. Eu fico pensando assim, Yosef, ele tinha uma opção. Eu não sei, eu fico pensando, se ele tivesse sabedoria na época, será que a sabedoria, digamos, você quer passar uma sabedoria uma pessoa numa época diferente? Se ele tivesse tanta sabedoria, será que ele falava para os irmãos, falasse para o pai dele, falasse para os familiares que ele ia ser rei sobre eles? E será que, como diz Salomão, Shalom, que a todo tempo, a todas as coisas, tem todo tempo para todas as coisas, de repente foi o momento dele falar, se pronunciar, o que ele teve, o sonho revelador dele de Hashem, e ele dominar sobre o povo. Como é que funciona isso, Rev? Que dá um nó na cabeça. Então, todo esse episódio teve uma intervenção direta de Deus. Yosef, ele é considerado no Talmud, ele é considerado maior do que os 3 patriarcas. Yosef é maior ainda que Abraham, Isaac e Jacó. Abraham, Isaac e Jacó eram pastores. Eles, para se conectarem com Deus, eles tinham que estar um pouco afastados do mundo, do ambiente mundano. Eles tinham que estar com as ovelhas nos campos, nas montanhas. Yosef estava no buraco, que era o Egito. E mesmo assim ele conseguiu ser o grande líder totalmente conectado com Deus. Na verdade, tudo isso é uma grande intervenção de Deus, porque realmente não faz sentido. Como que o patriarca Jacó, que ele era tão inspirado por Deus, era o patriarca tão divino, como que ele fez a diferença entre os filhos e deu uma túnica para o filho preferido? Um pai um pouco mais sensível não ia fazer diferença entre os filhos. E como que Yosef foi falar, dar um relatório para os pais em relação aos irmãos? E como que Yosef não desconfiou que ele criou um certo ressentimento em relação aos irmãos? E como que os irmãos puderam se rebelar a tal ponto de fazer
com que Yosef, primeiramente, cogitaram da possibilidade de matá-lo, e por trás dos irmãos, o mais esquentado de todos os irmãos era Shimon, que deu a ideia, ele que... E depois vem Yehudá, vem o Reuven, Yehudá, e vende ele, etc. A maioria dos irmãos não fazem isso. Então, e como eles podem ser grandes? Então, a Torá está sustentando aqui o quê? Uma contradição? De forma nenhuma. Nós temos que a busca de explicações, que tudo isso foi bem providencial. A divergência entre eles não aparece claramente na Torá, mas é trazido no Midrash e no Talmud. Os irmãos de Yosef, eles acreditavam que quando há um conflito de leis entre Bnei Noach e a Torá, eles deveriam cumprir, primeiramente, as leis de Bnei Noach, quando houvesse conflito. Por quê? Porque a Torá ainda não foi dada. Mas Yosef estava num outro nível. Ele já estava num nível tal que ele já cumpria toda a Torá. E ele via os irmãos, muitas vezes, descumprindo a Torá, mas dando ênfase maior às leis de Bnei Noach. Porque quando houvesse conflito entre essas duas leis, já que eles viviam antes da entrega da Torá, 210 anos antes da entrega da Torá, então a prioridade no conflito entre as leis de Bnei Noach e a Torá, a prevalência era de Bnei Noach. Havia altas considerações das divergências de opinião entre Yosef e os irmãos. E eles mergulharam de cabeça nesse profundamente. Então, as diferenças dele não é uma história infantil. Ah, papai fez uma túnica e os filhinhos ficaram com inveja e papai, Yosef, vou bater em você, porque você tem um brinquedinho mais legal que nós não temos, uma túnica. Não é nada disso. Isso aqui é a casquinha do relato. Há muito mais considerações profundas que fizeram eles chegarem até o momento de não conseguirem dirigir a palavra ao outro por conta das divergências de opinião, mesmo que eles fossem gigantes do judaísmo. Então, nós precisamos realmente ir à busca dessas respostas, porque o entre linhas na Torá não é exceção. O entre linhas na Torá tem a mesma importância da regra. Nós temos que ler as linhas e temos também que revelar o entre linhas, o que há entre as linhas da Torá. Tá? Então, não é simples essa história. Ah, Yosef podia... Por que ele precisou falar que ele dominaria os irmãos? Na verdade, aquele momento, Deus fez com que ele falasse para criar aquela divergência que iria resultar com a descida dele no Egito. E aquele desgaste todo simboliza o desgaste de todas as gerações, de toda a humanidade, em todos os tempos, quando houver alguma divergência. A Torá é um manual de instruções. Quando houver alguma divergência, saibamos nós que nós estamos sendo testados, mas que pode haver um propósito maior em todo o desgaste e sofrimento. Há altas considerações sobre tudo aquilo que aconteceu entre os irmãos e que uma aula não seria suficiente para esclarecermos todas as divergências de opiniões que haviam lá e que não são apresentadas claramente na Torá, se encontram no Talmud, no Midrash, em outras obras, e que estão no entrelinhas do texto bíblico. Muito obrigado, Rav. Alguma pergunta? Daniel, tudo bem? Obrigado a você pela oportunidade, Osiel. Quer perguntar alguma coisa, Daniel? Carlos, alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Rabino, boa noite. Alberto aqui de Sabará, Minas Gerais. Tudo bem? Alberto? Tudo bem? Alberto. Tudo Sabará, bem? Minas Gerais. Tudo bem. Graças a Deus. Sabará. Sabará é o nome de uma unidade hospitalar em São Paulo
que boa parte da comunidade judaica é um centro de pediatria, onde boa parte das crianças com a testa cortada e com os pequenos acidentes domésticos vão parar. Hospital da Rua Sabará, em Higienópolis, em São Paulo. Você é de Sabará, então? Aqui, né, no município de Sabará, colado aqui em Belo Horizonte. Sim. Algo interessante que o senhor comentou com relação à questão de resolver determinados problemas, não é esse o termo que o senhor utilizou, não, mas na paraxá da semana passada, quando o José ele decifrou, né, os sonhos do faraó, me chamou a atenção na sua fala com relação a isso. Acho que o José ele vivia num mundo muito verticalizado. O contato dele com o eterno era muito profundo em relação aos povos da época que viviam num mundo mais horizontalizado. Sim. Não sei se eu soube explicar bem o meu entendimento, Sim. mas quando eu tenho determinadas situações, eu tenho sempre que buscar a resposta no eterno. Sim. Eu tenho sempre que buscar a resposta nele. É lógico, se eu arrumei um problema, eu tenho que resolver o problema, que o problema é meu. Mas Sim. quando eu estou apoiado no eterno, uma vida mais verticalizada, eu consigo resolver os meus problemas, mesmo que eu não acerte na resposta, mas eu tomo as minhas decisões com mais precisão, Eficiência. Mais precisão. com mais precisão nas minhas soluções. É lógico que o problema é meu, Deus não vai resolver os meus problemas, mas eu tenho um respaldo, né, porque eu tenho uma vida muito verticalizada. Então, eu tenho mais respaldo nas minhas decisões do que viver num mundo muito horizontalizado, onde eu procuro as minhas soluções no próprio homem. Sim, eu entendi. Veja só, tem aquele exemplo que parece uma piada, né? Aquele exemplozinho que o empresário está no escritório e aí bate o interfone, a secretária fala, doutor, tem alguém procurando o senhor aqui do lado de fora. Aí ele pergunta, quem é que veio me atrapalhar nesse horário aqui? Estou muito ocupado. Quem é que está querendo falar comigo? Aí a secretária falou, olha, doutor, o indivíduo que está aqui fora, a pessoa que está aqui fora, ele está dizendo que ele é Deus e que ele quer falar com o senhor. Ele falou, Deus? Justamente Deus? Puxa, justo agora? Estou tão ocupado, ele vem falar comigo agora. Por favor, dá uma desculpa. Fala que eu já saí, que eu ainda não cheguei, que eu estou numa reunião, não pode ser interrompido. Dá um jeitinho, que agora eu não vou falar com Deus de jeito nenhum. Dá uma desculpa aí, vai. E eu falo com ele outra hora. Na verdade, Deus entra em nossa vida. Quem estipula o quanto Hashem estará envolvido nos nossos assuntos somos nós mesmos. E aí encontra uma receita mística também. Qual? De que quanto mais nós visualizarmos, vislumbrarmos Deus por trás de todos os acontecimentos que ocorrem na nossa vida e pensarmos nele e tentarmos conectar a nossa alma, o nosso ser, a nossa consciência com ele, tanto mais ele haverá de se revelar na nossa vida pelo desenrolar dos fatos que vão nos favorecer. Yosef, ele foi totalmente, a partir do momento que ele foi vendido como escravo, ele teve a maioria das ocasiões, ele foi bem sucedido, ele foi testado também. Por exemplo, a esposa do Potifar, segundo o Midrash, o nome dela era Zuleika. Zuleika não é só um nome português, era o nome da esposa do Potifar, que é trazida no Talmud, o nome dela. Ela queria se unir ao Yosef. O que é ela? Ela era uma libertina? Ela queria só o contato físico com o Yosef? Não. Também era uma bruxa, ela tinha uma espécie de bola de cristal.
acontece que as forças antagônicas da santidade não conseguem ver tudo claro, conseguem ver somente, ter visões do futuro nebulosas. O que ela viu? Ela viu que ela com Yosef ia dar origem a reis do povo de Israel, do sagrado povo de Israel, e a profetas, a esposa do Potifar. Só que tem um erro aqui. Ela tinha uma filha adotiva. Na Torá está escrito que era filha de Potifar, mas não era filha legítima, era filha adotiva. Quem era? Osnat. É que, na verdade, uns falam Asnat, é que, na verdade, esse Aleph, ele está com Hataf, Patach, ele é lido, o Kamatz Gadol, ele é lido em hebraico como Osnat. Osnat era filha de Dinah, que engravidou da agressão de Shem ben Hamor, Osnat, e acabou casando com Yosef. A bruxa, Zuleika, ela pensou, a minha descendência vai ter filhos com a descendência de Yosef, vai gerar reis e profetas. Mas as forças antagônicas à santidade não são precisas. Quem iria ter filho, descendência com Yosef, não era ela, e sim a filha adotiva dela, que nas forças da impureza estavam confundindo descendência legítima com descendência somente por meio da adoção. E é por isso que ela queria se unir a Yosef. Na verdade, a bola de cristal dela estava enferrujada. Não estava, não. É que as forças antagônicas à santidade não são claras, e sim nebulosas. Não seria ela que garantiria a descendência de reis e profetas do povo de Israel, mas sim a filha adotiva dela, Osnat, que haveria de casar com Yosef. Muito bem. Então, Alberto, umas ideias só de que Yosef, na verdade, ele era bem sucedido porque ele via por trás de tudo a mão de Deus. E essa é a receita de também sermos bem sucedidos em nossa vida. Conseguirmos discernir com a nossa mente, com o nosso olhar, com o nosso foco, Deus por trás de absolutamente tudo. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós temos mais alguns poucos minutos. Vamos aproveitar esse minuto e meio. Alguma outra pergunta? Sim. Alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Então, eu agradeço muitíssimo. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, peraí. Peraí, o Aniel. Ravo, você poderia ter anulado o decreto que os irmãos, junto da presença divina, impuseram sobre ele? Não. Porque se Deus fez esse decreto, participou do decreto, então ninguém poderia anular esse decreto, porque teve a participação até do Criador do mundo. Muito bem. Eu convido cada vez mais ao aprofundamento, porque com certeza ficaram perguntas sem resposta, mas por isso que a gente tem que estudar cada vez mais e mais diligentemente. As pessoas se perguntam, por que tem que repetir há 3.333 anos que o povo de Israel acaba a Torá anualmente e passa pelas mesmas porções, estudando anualmente os mesmos textos? Nós voltamos tudo de novo. Por quê? Não basta estudar uma vez só? Não. A Torá é infinita. Cada vez que estudamos, nós adquirimos a capacidade e aproveitamos a oportunidade de nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento infinito de Deus, que serve como fonte inesgotável de inspiração para o nosso comportamento diante dos grandes desafios de nossa vida. Uma boa noite a todos e até mais. Shalom, Mashiach Now. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Obrigado, Rabino. Shalom a todos. Boa noite.